Boa noite, irmãos. Graça e paz no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faço minhas palavras de Paulo que diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro dos irmãos. Irmão que não tem ido na quarta-feira, nós tivemos culto nessas 3 últimas quarta-feiras, mas devido ao novo decreto, estamos novamente impedidos de estar juntos. Mas eu quero pensar com o irmão, a mensagem que foi preparada, Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 20, vamos dividir em várias partes ainda, fazer uma exortação geral, uma convocação para a batalha, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Com essas palavras, eu vou dizer introduzir, não finalizar. Introduz uma exortação para um combate. E talvez eu diga algo bem mais contundente. Essas são as palavras as declarações mais eloquentes do apóstolo Paulo em todo esse contexto. Por isso é que nas mais diversas traduções você pode encontrar finalmente, no demais, irmãos, como se fosse a parte conclusiva de tudo aquilo que ele veio dizendo, né? Vocês ouviram tudo o que eu disse? E agora ele nos leva até o final, né, da sua argumentação, quando chega o momento de fazer uma exposição de tudo aquilo que ele já havia dito, e agora ele vem concluir todo o tema da sua carta. Então, em primeiro lugar, nós vamos lembrar os temas principais dessa carta, que foram aí ao longo do tempo, né, nos 3 primeiros capítulos. Apóstolo Paulo nos coloca diante da situação de tudo aquilo que Deus fez conosco e nos abençoou com as bênçãos espirituais. E nos 3 capítulos restantes, o que nós vamos fazer com tudo isso? Então é como se Paulo estivesse recordando. Eu quero recordar os irmãos, né, finalmente, e aí tudo aquilo que ele fez, as bênçãos, a escolha que ele fez, o Espírito Santo, que foi como um símbolo, né, uma marcação na nossa vida, nos tirou do mundo das trevas, nos despertou para uma nova vida, e agora tudo isso. Então, o ponto-chave está lá em Efésios 5,18, que é cheio do Espírito Santo. Estamos agora aptos para a mulher casada, por exemplo, a respeitar, a submeter ao marido, o marido cheio do Espírito Santo, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e aí vai os filhos, os servos, os senhores, todas essas questões. Então, é como se o apóstolo Paulo disse: tendo feito tudo isso, agora, no demais, irmãos, e aí ele então parte para a conclusão. Eu quero lembrá-los, irmãos, né, de que vocês terão que ver uma espécie de vida nesse mundo, que é um mundo tremendo, trabalhoso, de acordo com a palavra de Deus. Então, se vocês não compreenderem, né, o que a gente vem compartilhando durante todo esse período, acho que mais ou menos 2 anos, com certeza vocês não terão as condições de enfrentar esses dias difíceis. Então é isso que o apóstolo Paulo diz. Por isso ele diz: finalmente, irmãos, e aí, né, com essas palavras, ele parte então para a conclusão. Não importa a tradução que você tem aí, irmãos, se no demais, irmãos, se finalmente, não importa, de fato é isso que ele quer dizer. Então os versos de 10 a 20, eu divido em 2 partes e depois faço uma pequena subdivisão. Os versos de 10 a 13, nós temos uma exortação geral, ou seja, somos convocados para uma batalha. E depois eu faço nesse mesmo texto uma espécie de subdivisão que eu quero compartilhar. No verso 10 ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E no verso 11 ele faz uma repetição lá no verso 13, com uma pequena ênfase: revesti-vos de, tomar toda a armadura de Deus. E no finalzinho do verso 11 e no verso 12, ele dá a razão pela qual faz esta convocação para o combate. Talvez
o irmão esteja com a sua Bíblia aberta e faça a pergunta, por que eu devo me preparar para o combate? Talvez até assustado. E a resposta é dupla. Primeiro, fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Segundo, revestir-vos de toda a armadura de Deus. Então, como eu devo me preparar para o combate? Fortalecendo no Senhor e revestindo-se de toda a armadura de Deus. Em seguida, ele nos diz por que precisamos desta preparação, porque devemos ser fortes no Senhor e na força do seu poder. Talvez fosse a pergunta que qualquer pessoa faria, porque é absolutamente indispensável que eu me revista, não apenas de uma, mas de todas as peças, de toda a armadura de Deus. Então, qual é a resposta para essa pergunta? E aí ele vai dizer no verso 11, tá certo? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Depois ele desenvolve esse ponto no verso 12, que é apenas uma análise das ciladas do diabo. Porque devo me revestir de toda a armadura de Deus. Talvez alguém pergunte, por que eu deverei cuidar de ser forte no Senhor e na força do seu poder? E a resposta está clara. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, né? Contra os principados das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí está a razão pela qual você precisa ser fortalecido. Todo cristão que de fato não se preocupa em ser forte no Senhor, me desculpe, é um tolo por não compreender isso. Porque no dia do seu enfrentamento, sucumbirá. Então Paulo acrescenta mais ainda, para que possais resistir no dia mau. A vida, meu irmão, é uma batalha. E o que é pior, há dias piores, há dias que são maus. Né? Às vezes, quando a gente acorda e tudo começa dando errado, né? Esse é o chamado dia mau. E o diabo parece ocupar-se em seguir as pessoas, tirando a sua paz, zombando, insultando. Né? Há dias maus. E se o cristão não tiver fortalecido, certamente será derrotado. Se você quiser ser capaz de resistir no dia mau, seja, portanto, forte, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Como? Revestindo-se de toda a armadura de Deus. Você precisa dela toda. Depois ele aplica o ponto diretamente a nós, quando ele diz, e havendo feito tudo, ficai firme. É uma coisa e tanto ficar firme no mundo como nós estamos nesses dias, com gente caindo a toda hora. É grande coisa ser capaz de ficar firme, e a razão porque Paulo faz essa exortação exatamente porque Deus já antevia tudo isso, e nós precisamos de firmeza. Então essa é a nossa análise das primeiras duas partes, que eu chamo de uma exortação geral a uma convocação para o combate. E na segunda, Paulo nos dá a instrução detalhada. Ele pergunta, você se revestiu de toda a armadura de Deus? É como se dissesse, você está todo pronto, cingiu os seus lombos, está pronto para o combate, a couraça está bem colocada, seus pés estão bem calçados, sua cabeça, né, já está com a proteção, todas as hastes devem estar bem guarnecidas. E assim ele vai fazendo um exame minucioso. Ele não se detém após uma instrução geral, mas ele prossegue dando instruções detalhadas em cada parte que devemos fazer uma vigilância. O quadro precisa estar bem claro na sua mente. E eu e você temos que compreender quem nós somos. E o que nós somos é inevitável, né, que eu e você desejamos viver de maneira digna da vocação que fomos chamados. Sabe por quê? Porque há um inimigo, há um poder oculto que está sempre pronto para controlar a sua mente, seus instintos. É isso que Paulo chama a nossa atenção em Romanos capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar somente contra a carne e sangue, e sim contra principados, potestades, né, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, não há diferença entre aquilo de que Paulo vai tratar agora e aquilo que vinha tratando, né, anteriormente.
O grande problema do mundo atual, e infelizmente da igreja, é que tão poucos sabem do diabo e dos principados e potestades. Porque muitas pessoas ensinam que a santidade e a santificação não precisa mencionar o adversário e seus poderes. Daí a total falta de adequação e muitas, né, e de soluções que são propostas para esses dias como o de hoje. Mas quando a gente vai para a epístola de Paulo e todo o ensinamento bíblico, a gente percebe que a santificação é difícil. A ponto do autor de Hebreus dizer buscar a santificação, né, e a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação não é fácil. Não é algo fácil. Algo que a gente possa negligenciar. Né? A vida cristã é uma luta, é um combate. Nós fomos chamados, de fato, para um combate. É isso que Paulo está dizendo. Então, seria uma grosseiria, de certa maneira, uma falsificação, dizer que a mensagem cristã é fácil. Ela não tem combate, ela não tem conflito. Né? Há muitas doutrinas, né, muitas igrejas que pregam uma doutrina exatamente dessa forma, cujo lema é: a vida cristã é fácil. Você chega para vencer, chega para a vitória e ignora o fato de que a vida é uma peleja dia após dia. Por isso que o Senhor nos dá um dia de cada vez. E há entre os dias o dia mau. Então, esse tipo de mensagem, ele não se encaixa nem na epístola de Efésios e nem em toda a Bíblia, porque o lema é lutar. Por isso que Paulo inicia o verso 10 dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme. Então, a primeira coisa que nós temos que perceber é que a vida cristã é uma guerra e que nós somos estrangeiros nesta terra. Não é aqui. Né? Não é aqui o nosso céu, não é aqui o momento da nossa glorificação. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Segunda coisa é o combate que nós temos que travar. Por isso nós somos exortados a fortalecer no Senhor e na força do seu poder e nos revestir de toda a armadura de Deus, na questão propositiva, para que possamos estar firme. E havendo, né, feito tudo, ficai firme. Ficai firme, pois não é somente uma guerra. É uma guerra na qual eu e você temos que pelejar. Essa é a razão, né, da nossa permanência. Aqui estamos em guerra. Agora, para nossa tristeza, né, há um ensino doentio, né, que diz: amados irmãos, vocês estão cometendo um grande erro. Vocês estão procurando lutar essa batalha. Precisam parar com isso. Entregue ao Senhor. A luta que o Senhor batalhou por nós, Ele já venceu. Essa é a nossa luta de todo dia. Então, quando eu olho para palavras desse naipe, ensino dessa forma, e eu busco em toda a Escritura, busco em Paulo, busco em Jesus Cristo, nos Evangelhos, e eu não encontro isso em nenhum texto. Porque, na verdade, nós viemos para lutar. O lema, né, da Escritura e do texto de Efésios é exatamente o oposto. Eu e você temos que estar nessa luta. E graças a Deus que recebemos força e poder e armas. Porém, porém nós é que temos que pelejar. Recebo tudo de que necessito e recebo poder para utilizá-lo. E ainda mais, a garantia que Ele me faz. A Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Aqui estão, portanto, os princípios fundamentais, né, relativos à nossa vida cristã. E eu e você precisamos compreender isso. Em terceiro lugar, observamos a maneira pela qual somos chamados para esse combate. Paulo diz, e assim ele se expressa nessa convocação: é uma convocação para o combate. É uma convocação para o combate, não um chamamento para uma clínica de doentes. Então, Paulo está falando de algo completamente oposto a esse ensinamento dessa doutrina de que a vida cristã é fácil. Por isso, a palavra é contundente. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus.
Então, quando nós ouvimos isso, né, não é um hospital que vemos, é a audição de um clarim, de uma trombeta, é uma convocação para a batalha. Meus irmãos, a vida cristã não é nada rápido e nem nada fácil. Temos que continuar, como dizem os goianos, pelejando. Portanto, vista a armadura do Evangelho, vista cada peça com oração, não fazendo simplesmente uma coisa, imaginando que vai ficar tudo bem. Não. Paulo nos dá todos os pontos e requer tempo para levá-los a um bom termo. Finalmente, né, eu vou continuar dizendo, não há dispensa, você não está dispensado desta batalha. Enquanto eu e você vivemos neste mundo, o diabo estará, né, como diz o apóstolo Pedro, né, em nosso derredor, bramando, procurando quem possa tragar. Até mesmo no leito de morte, estará instigando alguém a faltar com a sua fé, a abrir mão da sua esperança. Portanto, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Saiba quem você é em Cristo Jesus, quem Ele nos tornou. Essa é a palavra do Senhor. Eu quero, portanto, chamar a sua atenção, né, e fazer meu conselho. Levante-se, sacuda tudo isso, ponha-se de pé, seja homem, seja mulher, em Cristo Jesus, tome consciência de que você é membro deste poderoso regimento de Deus, travando a batalha do Senhor e destinado a usufruir os gloriosos frutos da vitória durante as incontáveis eras da eternidade. Agora eu pergunto, você já ouviu o som da convocação? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Essa é a palavra. Essa é a palavra do Senhor. Eu quero, né, orar nesse momento em que nós precisamos de fortaleza no Senhor. Eu queria instigá-lo a que continuasse a leitura de Efésios, de 10 até o final, versículo 20. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aplica esta palavra em nossos corações. Não tira de nossos olhos, nem da nossa mente, mas que nós possamos alimentar-nos a cada dia e tenhamos a coragem de fazer isso em oração, para que tudo aquilo que está à nossa disposição possa ser usado, aplicado, para que quando houver a necessidade do embate, estejamos fortalecido na força do poder do Senhor e revestido de toda a armadura de Deus. Ser com cada irmão em Cristo Jesus, nesse momento em que nós mais precisamos. Preserva a sua vida, guarda a saúde de cada um deles, ó Pai, mas que o Senhor Deus cerque os seus anjos ao nosso redor para nos guardar. Nós oramos, ó Deus, pedindo a tua proteção, a direção e o cuidado sobre a vida do teu povo, dos teus servos. Oramos em nome de Jesus. Amém.